Oi, turma do quarto ano. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora que vocês vão ver este vídeo. Então, a gente vai fazer uma atividade do currículo em ação, tá? Da matéria de história, da página 107 a 109, tá? Então, a Pro vai ler o texto com vocês e a gente vai refletir um pouco junto, tudo bem? Então, atividade 2.3. Nesta atividade, você vai aprender a identificar e analisar territórios étnicos, culturais do Brasil, terras indígenas e as comunidades tradicionais. Irá estudar também as características do processo migratório do seu município e do estado de São Paulo. Então, nessa atividade, a gente vai entender um pouco a etnia cultural dos indígenas, tá? Que já habitavam o nosso país, tá? Muito antes da gente entender como país, tá? E a gente vai ver o processo migratório deles na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, e no caso, a cidade de Mauá, tá? A nossa região teve habitantes, que a gente chama de indígenas, tá? Que tinham suas casas, seus trabalhos, né? Tudo na nossa região aqui do Grande ABC. Por quê? Porque lembra, a gente está perto de Santos, a cidade de Santos, que é próximo do mar. Então, eles vinham lá do mar, transitavam todas essas regiões, né? Iam para o interior de São Paulo, iam andar toda a costa do Brasil, tá? Então, desde o sul até o nordeste, existia um trânsito desses povos no Brasil, tá bom? Então, a gente vai ler. Alguns momentos eu vou dar uma paradinha para comentar alguma coisa, tá? Para a gente prestar atenção no texto, tá? Então, vamos lá. Então, aqui a gente está vendo uma gravura, tá? Que foi pintada, né? Em 1913. Vocês já viram essa pintura tanto nos seus livros quanto no Centro de Mídias, tá? Ela é uma representação do momento do nascimento da cidade de São Paulo. Então, você vê aqui que seria os padres jesuítas, tá? Então, geralmente, esse aqui estaria celebrando um momento religioso e temos os indígenas, ó, observando, tá? Então, isso aqui tá, é como se fosse uma fotografia que eles bateram naquele momento, mas isso é uma criação poética do pintor, tá? Um momento histórico que o pintor quis retratar. Não quer dizer que de fato foi desta forma, tá? A gente entende que tem a floresta, tem todos os apetrechos do momento religioso, mas a gente não sabe quantas pessoas estavam, quem eram os participantes, tudo bem? Então, isso aqui está disponível nesse site, quem quiser ver, tá? Ver maior, lá vai ter outras explicações. Os povos indígenas do Brasil. Muitos anos antes da chegada dos europeus ao Brasil, o país já era habitado por povos nômades, que, segundo pesquisadores, chegaram ao continente americano por volta de 11 mil anos atrás. Viviam da caça e do extrativismo, moravam em abrigos naturais como grutas, faziam instrumentos de pedra lascada e osso. Entretanto, com a necessidade de fugir do frio ou do calor extremos, mudavam-se constantemente para outras terras que fossem mais produtivas em busca de alimentação nativa, aprimorando a caça para sobreviver. Então, quando a gente pensa 11 mil anos atrás, não sei se você já ouviu falar do fóssil Luzia, que estava no Museu do Rio de Janeiro, que incendiou, certo? Então, esse fóssil, que era de uma pessoa do sexo feminino, tá? E a gente chama de Homo sapiens, ele tinha por volta de 12 mil a 11 mil anos, não tem uma precisão, mas já é um ponto que confirma que já existia vida, já existiam seres humanos transitando aqui na América, tá?
e de forma especial no Brasil, tá? Com o passar do tempo, esses povos cresceram e se diversificaram, ocupando todo o território da América do Sul, inclusive o Brasil. Não se sabe em que momento passaram a viver da agricultura. Ao longo do tempo, muitas tribos se tornaram seminômades e acabavam por se fixar por mais tempo na terra para usufruir da prática da agricultura e da pecuária. Então, assim, quando a gente pensa na questão do nômade, tá? Então, o nômade, ele é uma pessoa, a gente poderia até falar que alguns seres, né, animais, eles ficam migrando de um lugar para o outro conforme a questão do tempo, da comida. Se a comida acaba, ele vai para outro local. Então, esses seres, esses povos, eles transitavam pela América. Então, quando estava frio, eles iam para um lugar que estava mais quente. Quando acabava a comida, eles iam para um lugar que tinha uma caça, né? Mais a priori que pudesse sustentar a todos. E eles eram extrativistas por quê? Eles não plantavam, eles simplesmente chegavam no local que tivesse uma comida, vamos supor, suponhamos, tivesse milho, para eles pegarem, para eles se alimentarem. E aí, ao longo desse processo, eles começaram a conhecer a agricultura. Então, a agricultura, o que é? Eu paro, fico naquela terra boa, começo a plantar, vejo que está valendo a pena, então eu começo a morar por ali. Eu fixo minha residência, minha moradia. Geralmente, onde que o nômade vai assentar a sua moradia? Num local onde não tenha, onde tenha rios perto, onde tenha água para eles se alimentarem e também utilizarem na agricultura, porque eles não podem só depender da questão da chuva, tá? Então, muitas tribos passaram de seminômades e acabavam por fixar por mais tempo na terra, né? E no caso aqui também da pecuária, porque eles já começam a entender a questão que dá para criar, no caso, ovelhas, bois, tudo que pode gerar carne e leite, tá? Porque eles criam um processo de subsistência. Quando os colonizadores chegaram ao Brasil, os índios cultivavam a mandioca, né? O milho, a batata, o amendoim, o feijão, o abacaxi, o maracujá, o mamão e muitos outros alimentos do dia a dia. Então, assim, a mandioca, provavelmente ela deve ter surgido de alguma maneira sozinha no meio do mato. Eles reconheceram aquela planta e depois entenderam como deveria ser plantada, tá? A batata é um tubérculo que também naturalmente começou a aparecer, né? Então, todos esses alimentos aqui, eles começaram a aparecer de forma espontânea na natureza. Quando esses moradores entenderam que dava para cultivar, eles começaram esse cultivo, essa agricultura, tá? Então, quando os colonizadores chegaram aqui, quando os portugueses chegaram aqui, eles já viram que os índios já tinham o que a gente chama de roça, pequenos roçados, pequenos canteiros com esses tipos de alimentos, tá? Nessa época, segundo alguns registros de historiadores, havia dois grandes grupos de povos indígenas, os tupis e os tapuias. No caso, os tapuias, eles também têm subgrupos, que são os Macro-G, Caribe e Aruac, tá? Esses Aruacs têm todo o América. Às vezes você vai ver com outros nomes diferentes, né? Mas você vai encontrar, se encontrava nesse período, alguns pequenos grupos até na América do Norte, vamos supor, nos Estados Unidos, tá? Então, eles que integravam diferentes grupos ou tribos, né? Tanto os tupis quanto os tapuias, e eles falavam a mesma língua, por isso eles interagiam entre eles, tá? Conheceram primeiramente as tribos que em sua maioria habitavam o litoral, dentre elas temos Carijó, Tupinambá, Otamoio, Utacás, Quiriri, Aimoré e outros. Então, essas tribos, esses povos indígenas, eles se conversavam, conviviam, né? Às vezes havia disputa de terra, de território, né? É como se hoje a gente fosse pensar, né? Pensa o Brasil.
Estado de São Paulo, Estado do Rio de Janeiro, Estado de Minas, e esses povos brigassem por seus territórios, tá? Então, existiam disputas de terra, de caça, tá bom? Nos primeiros anos após o descobrimento, os portugueses tentaram aprisionar os índios para trabalho forçado, ou para levá-los nos caminhos pela mata dentro à procura de ouro e pedras preciosas, mas não obtiveram resultados. Houve muitas lutas entre eles, o que causou a exterminação de muitas tribos. Mesmo assim, alguns serviram aos portugueses na extração do pau-brasil, a derrubada das árvores da Mata Atlântica e seu transporte até o litoral em troca de presentes. Então, quando a gente pensa que os portugueses chegaram aqui ao Brasil, certo? E queriam começar a habitar aqui, quem estava aqui eram os índios, eram os moradores daqui. Então, muitas vezes, os portugueses, na sua ânsia de ambição de lucrar, ele fazia com que os índios trabalhassem de forma forçada para eles, em busca de ouro e pedras preciosas, principalmente tinha um grupo denominado bandeirantes, então eles adentravam nas matas, então eles chegavam aqui em São Paulo, iam muitas vezes para Goiás, interior de Goiás, interior de Minas Gerais, por isso chama Minas Gerais, que era um local onde eles tinham muita questão de buscar pedras preciosas, buscar ouro. Então, a região de Minas Gerais tinha a questão do ouro, de metais preciosos, tá? E nisso daí deles exigirem, forçarem os índios a trabalharem para eles, existia a questão de disputa, de guerra, e às vezes os portugueses davam presentes para ver se eles aceitavam isso. Que tipos de presentes? Então, eles davam espelhos, apitos, chocalhos, pequenos machadinhos ou machadinhas, né, para eles utilizarem no seu dia a dia, na vida deles na caça. E por que existia muito interesse pela extração do pau-brasil aqui? O pau-brasil é uma árvore que ela é vermelha, tá? E na Europa, a nobreza gostava muito de usar roupas em tons vermelhos. Então, tinha uma busca muito grande de corantes para esses tecidos. Por isso que o pau-brasil era muito disputado. Então, saindo do Brasil, diversas cargas levadas em navios, por isso que, infelizmente, chegou a um ponto de quase extinção do pau-brasil, né? O pessoal não tinha essa noção de cuidar da mata. Os europeus, quando chegaram aqui, eles começaram a tirar todas essas riquezas do nosso país, tá? Então, os minerais, questão do pau-brasil, a madeira, né? Então, nesse primeiro momento foi pau-brasil, mas também levaram embora muitas madeiras nobres, que hoje em dia a gente já não acha mais aqui nas nossas matas, tá? Mas houve tribos que resistiam e fugiram para o interior da mata. Outras vezes, ora, uniam-se ao lado dos portugueses e lutavam para defendê-los. Então, teve índios que eram a favor dos portugueses, né? E outros não. Ora, lutavam contra os portugueses ao lado de seus inimigos, franceses ou holandeses. Desta forma, recebiam muitas vezes armas de fogo dos europeus para colaborarem em suas lutas. Então, assim, quando o Brasil é descoberto pelos portugueses, existe uma propaganda muito grande na Europa que aqui é um país lindo, com diversas riquezas, e um país a ser explorado, habitado. Por isso que os franceses, os holandeses vêm para cá, querendo também a sua fatia nessa terra, né? Você vai ver que os holandeses, eles ficaram muito mais em Pernambuco, existem várias situações de construções, houve todo um contexto de governabilidade dos holandeses, tá? Em Pernambuco, que aí vocês vão ver que houve um progresso lá, mas mesmo assim chegou uma hora que, junto dos índios, os portugueses conseguiram expulsar tanto os franceses quanto os holandeses aqui do nosso país, tá? Tantas lutas nesse período quase causou a extinção da população indígena. Hoje são tribos pequenas,
espalhadas por todo o território brasileiro. Em nosso estado, também restam grupos dessas populações que atualmente encontram-se legalmente protegidas desde a Constituição de 1988. Então, assim, quando chega os portugueses, os europeus no nosso país, houve uma extinção através de lutas, através de guerras, através da busca da territorialidade, né, desses indígenas. E também, quando o branco chega aqui, no caso América, os habitantes daqui eles não tinham anticorpos de diversas doenças, tá? Então, muitas vezes, muitos grupos indígenas viram seu extermínio por quê? Porque eles não eram imunes à gripe, eles não eram imunes à varíola, que é a paralisia, eles não eram imunes a diversas doenças que na Europa o pessoal já não tinha tanto problema, mas chegando aqui, uma boa parte dessa população indígena foi exterminada por questões de doenças, por questões de trabalhos forçados e por questões de guerras, por disputa de terras, tá? E também existia também uma outra questão, né? Que dentro dessa questão de disputa de terra, algumas tribos brigavam entre si. Então, uma tribo que era contra outra tribo. E a nossa Constituição de 1988 veio colocar um questionamento, né? Que deve ser protegidas essas terras indígenas, deve ser protegido o povo indígena, tá? Até um tempo atrás, se colocava que o povo indígena ele não teria direito a certas situações, eles seriam incapazes de administrar a própria sociedade indígena, o próprio local de moradia deles, né? Hoje em dia isso já não existe mais, tá? Pela Constituição eles começam a ter um outro entendimento. É um grupo social que faz parte do Brasil, é um grupo social que merece ser cuidado e protegido, tá? Desde essa época, aguarda a regularização de suas terras, pelas quais ainda enfrentam disputa. Infelizmente, ainda no nosso país, tem várias áreas de preservação indígena que não foi, de fato, confirmada que são dos índios, tá? Por isso que, às vezes, a gente escuta no jornal questões de posse de grileiros, questões de que o índio, infelizmente, perdeu aquele local de moradia, ele tem que ir para outro local, tá? Porque a lei ainda não conseguiu preservar e garantir essa moradia deles. Você sabia que na cidade de São Paulo há algumas tribos indígenas? Uma delas é a Guarani Mibaia. A aldeia localiza-se nas proximidades do Pico do Jaraguá. Segundo dados do IBGE, moram ali 583 indígenas. Quem sabe na sua cidade ou região tem alguma tribo indígena? Vamos descobrir? Então, na nossa região, nós temos a mais próxima seria no Pico do Jaraguá, tá? Temos alguma coisa em Guarulhos e, se não me engano, alguma coisa em São Bernardo do Campo, tá? Então, são pequenas moradias, né? Que ainda o pessoal conseguiu ter o seu espaço, tá? Então, esse texto foi adaptado pela equipe Ciel Seduc, tá? Foi feito especialmente para o nosso livro em 2020, tá? Então, a gente tem uma foto lá da Fundação da Cidade de São Paulo, tá? Quem quiser saber mais, a gente tem sempre, que eu falo, sempre tem internet, né? No Google, você pode fazer algumas pesquisas, né? Quem se interessar. Quando o Museu do Ipiranga abrir, está previsto para 1900 e, não melhor, 2021, né? Seria esse ano, mas eu acho só ano que vem que vai abrir de fato. Quando passar todo esse momento, o Museu do Ipiranga, né? Ele tem diversas possibilidades de pesquisa, diversas possibilidades de você visitar artefatos indígenas daquela época, obras de arte dos índios daquela época, tá? Então, assim, não sei se nesse momento tem algum tour de internet que você poderia utilizar, tá? A Pro vai procurar durante a semana, se tiver, depois eu respondo para vocês, tá? Então, mediante a gente ter lido esse texto, vocês podem voltar a ler de novo, com mais calma, tá? A gente vai ter algumas questões aqui, da letra B.
Após a leitura, a gente não vai discutir, a gente está em casa, então cada um vai pensar com seus botões, tá bom? Como que a gente pode responder? O que é nomadismo? Todas as tribos indígenas eram nômades, então a gente pega o texto lá, a gente vai ver que algumas eram e outras não. Então, coloca aí, né? Se você teve esse entendimento, quais eram nômades e quais não eram. Quais são as características dos grupos populacionais retratados no texto que viviam no Brasil antes do seu descobrimento? Então, o texto nos reporta que há 11 mil anos atrás já existia vida de populações de seres humanos aqui. Então, vai lá no início do texto e dá uma olhadinha, lê de novo e tenta responder, tá? Como viviam, ou quais eram seus meios de subsistência? A gente coloca lá que tinha algumas situações de subsistência. Lembra que a gente falou que eles faziam uma situação antes, depois eles conhecem um outro método para eles poderem ter elementos, tá? Então, volta lá no texto e vê que pistas o texto nos dá. Socialize as descobertas do seu grupo com os demais colegas da classe. No caso, o que você pode fazer nesse momento? Coloque algumas ideias, tá? No seu caderno de História, Ciências e Geografia. Você vai responder todas essas perguntas lá. E se você tiver possibilidade, posta no grupo da sua turma, tá? Se o seu grupo tiver essa possibilidade, posta lá, tá? É uma sugestão, tá bom? Ou numa aula ao vivo, tá? Tem um momento, olha, olha, turma, eu descobri isso, tenta ver se dá para falar alguma coisa nesse sentido, tá bom? Então, essa é a nossa atividade de história, tá? A Pro só leu o texto e a gente pontuou algumas coisas, espero ter ajudado, tá? Se alguém tiver dúvida, coloca lá no grupo, tá? Quem sabe a Pro Romilda consegue responder, tá bom? Então, beijos, bons estudos. E foi só um momento mais para a gente refletir sobre a história do nosso país, que é muito linda. E sempre lembrar, quem estava aqui primeiro eram os índios. Nós chegamos depois. Como eu sempre falo, como eu falei na outra aula, todos somos migrantes nessa terra, tá? Em algum momento a gente foi migrante e em algum momento depois a gente percebe que a gente foi nômade, né? A gente estava no local e foi para outro local, tá bom? Beijos.